Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Welcome todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós iniciamos hoje do verso 6, né, no arquivo do 5 a 7, o verso que diz: o eu é amigo de si mesmo para aquele por quem o eu foi dominado pelo próprio eu. Mas esse mesmo eu permaneceria em inimizade com o inimigo, como um inimigo, né, para aquele que não dominou o eu. Então, é uma frase, né, que parece ser confusa, né, contraditória, né? Como é que o eu vai dominar o eu, né? Então, o eu domina o eu porque o eu, o aham, eu sou, a consciência refletida, que é o ahamkara, né? O eu sou, eu existo, né? Então, como é que você vai fazer esse processo, né? Como é que você vai processar a purificação, o refinamento, o desenvolvimento de autoconfiança, de autocontrole, de disciplina, né? Então, quem é que vai fazer isso por você? Você é o ahamkara, eu sou, e eu sei que eu sou, né? É o Jiva Atma, né? E quem é que vai fazer isso por você? É o próprio ahamkara. A gente só tem uma consciência refletida, a gente só tem um intelecto, que é o aspecto mais nobre deste reflexo da consciência no nosso corpo sutil, né? Então, nós temos somente um eu, né? E é esse eu refletido, cuja natureza é idêntica ao eu original, né? Este eu refletido que deve se auto, né, purificar, se auto-elevar, se auto-refinar, né? Porque eu sou eu, e eu quero que este eu humano seja um aliado meu na compreensão, no processo de compreensão, né, do meu eu absoluto, do meu eu original, né, da minha natureza, eu, Atma, né, como pura consciência e existência, né, infinitamente não limitada. Então, só existe um eu. Este eu é o Ahamkara, é o famoso ego. Esse ego tem que se tornar o meu amigo, porque eu só tenho este Ahamkara como instrumento para processar a experiência e obter sabedoria, conhecimento espiritual. Não é assim, Marcelo? Ou você tem dois eus? A natureza da realidade é não dualidade. Ele só tem um eu, ok? E é esse eu que tem que, porque ele é autorrefletido, né? Ele tem essa autoconsciência, ele precisa de ele mesmo, ele próprio fazer esse trabalho. Então, o eu é amigo de si mesmo para aquele por quem o eu foi disciplinado, né? Purificado, né? E ele foi regulado pelo próprio eu. Tá? Então, é somente o Ahamkara que precisa assumir a sua responsabilidade e iniciar esse processo de autodisciplina, autorregulação, né? Autocontrole, automelhoramento, é tudo auto, mas não é o automóvel, né? É o auto, você, porque só existe você, né? Então, este eu é amigo de si mesmo para aquele por quem este eu foi purificado pelo próprio eu. Mas esse mesmo eu permaneceria como um inimigo para aquele que não purificou o seu eu. Então, nós estamos falando do eu, Mariné. Você citou a sua experiência no início, antes da aula, né? Então, eu tenho o meu eu. Então, tem momentos, tem dias que você sente que seu eu está em total, né, a amizade com você, né? Apoiando, sustentando, né, este processo de consolidação do autoconhecimento. Então, o eu realmente está jogando ao meu lado. Mas existem outros momentos, outros dias, nos quais
este eu está sob a influência de avidya, de vasanas, tendências auto-ignorâncias fundadas na auto-ignorância, aí este eu parece ser o meu inimigo, né? Então, é assim mesmo, né? É o mesmo eu, mas este eu, né, ele tem diversas faces, né? Diversas nuances, né? Porque ele é composto por três corpos: o corpo causal, o depósito de toda a nossa ignorância cósmica, universal, e de vez em quando elas pulam em cima da gente, né? E aí esse eu parece que se revoltou contra mim, se rebelou. Às vezes eu digo assim, o eu, este eu, essas vasanas, né, que fazem parte integrante do ahamkara, do eu, elas se rebelam, né? Elas querem chutar o balde, começar a fazer um monte de bobagem, né? Abandonar o Vedanta, abandonar esse processo de autoinvestigação, né? Então, este eu é um único eu, mas com aspectos, facetas, né, faces diversas, porque ele é uma configuração de muitos atributos, alguns atributos alinhados com esta sabedoria espiritual e alguns atributos que se rebelam contra esta sabedoria espiritual. Você entende, Felipe e família? No verso anterior, Krishna disse que eu sou o meu amigo, ou seja, o meu complexo corpo, mente e sentidos é o meu amigo. O meu instrumento se tornou o meu amigo, porque eu fiz boa familiarização com ele, eu fiz uma boa amizade com o meu complexo corpo-mente, os meus órgãos, né, de recepção e de ação foram bem regulados, bem disciplinados, né, bem educados. Então, este complexo corpo-mente-sentido se tornou um instrumento que joga a meu favor, não contra os meus objetivos, o meu objetivo número um, que é o autoconhecimento e libertação do samsara, né? Então, o significado do complexo corpo-mente, que é o ahamkara, né, é que ele é o único instrumento através do qual eu posso crescer e me libertar do samsara. Então, ele tem que ser muito, muito, muito meu amigo, né? Então, eu já expliquei essa passagem, né? Como pode esse complexo corpo-mente ser meu amigo e meu inimigo ao mesmo tempo, né? É porque ele é configurado por uma infinidade de atributos, né? De qualidades, de tendências, de predisposições, de hábitos, né? Propensidades, né? Vícios, né? Então, tem essa numberless, inúmeros, né? Tendências, né, ou atributos, qualidades, características, né, que fazem o eu, né, o ahamkara, né, que ele é configurado por uma infinidade de atributos, né, faz ele aparecer de vez em quando sendo meu inimigo e não meu amigo. Não existe contradição nenhuma nisso, né? Não é que o Vedanta seja contraditório, ele está fazendo uma declaração clara, simples e muito verificável por todos nós. Às vezes as pessoas dizem, nossa, eu devo estar sofrendo de esquizofrenia, porque tem momentos, né, que eu tenho conhecimento aqui, assim, né, e eu quero o que eu quero, né, o meu crescimento espiritual, mas daqui a pouco, quando eu vejo, este mesmo eu começa a fazer ações que criam encrencas, né, problemas, dificuldades, né? Então, nós temos que fazer desse instrumento o nosso melhor amigo. O nosso melhor amigo não é o nosso amor, o amor da nossa vida, né? O meu melhor amigo, companheiro, companheira, né? Não, o meu melhor amigo é o meu instrumento de conhecimento e experiência, ok? E aqui o Krishna fala sobre isso, né? E o Swami, ele apresenta uma exposição que ele diz ser uma lei universal, né, de Mitya, né? Qualquer instrumento ele pode ser usado para o bem e para o mal. Qualquer tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. O desenvolvimento de inteligência artificial pode ser utilizado para o bem e para o mal. Qualquer coisa pode ser utilizada para o bem ou para o mal, né? Então, vai depender de quê? Vai depender de o quanto esse instrumento seja bem, né,
purificado, bem afiado, né? Afinado, né? Aí ele dá algumas analogias, tipo de uma orquestra, na qual todos os instrumentos eles precisam ser bem afiados, né? Bem afiados ou é uma outra palavra? Afinados. Afinados, obrigado. E aqui o Swami começa fazendo uma analogia, né, dizendo que tudo isso, né, a energia atômica, a gente sabe que, né, ela foi criada, um potencial para fazer a humanidade viver feliz, né, em abundância, mas ela foi utilizada para o mal, né? Então, parece que a ignorância, né, universal, cósmica, é tão densa nesse planeta que quase tudo que é um instrumento, que é, né, uma tecnologia que possa ser usada para facilitar e melhorar as nossas vidas, né, para que ela possa servir realmente para o autoconhecimento e moksha, elas são usadas pelas forças, né, que querem controlar e dominar, e assim a energia atômica, né, energia quase que livre, né, ela se tornou uma arma de guerra monstruosa, né, ameaçando a vida nesse planeta nos dias de hoje. Ah, aqui o Swami mencionou uma coisa muito feia. Ele falou, o próprio botijão de gás liquefeito, né, é um exemplo disso, né? Esse cilindro de gás que nós temos, né, nas cozinhas do Brasil, principalmente, onde, né, raramente tem o gás que vem direto da cidade, ele é um amigo e inimigo, né? Então, um instrumento bem gerido, bem administrado, bem utilizado, né, com melhores intenções, né, é um instrumento, né, é um instrumento que me beneficia. Não? Eu vou citar isso rapidamente. Essa história do bujão de gás na Índia é uma coisa das mais violentas e cruéis e que sustenta a minha afirmação, né, a minha denominação planeta dos bárbaros. Na Índia, cara, um país, uma nação muito espiritual, ainda assim, os maridos, eles deixam o fogão aberto, o gás aberto, a mulher, quando entra, ela acende o fogão, ou às vezes, quando ela abre a porta, qualquer coisinha já escata e explode, e a mulher morre. Por quê? Quando ele quer mudar de mulher para receber eu esqueci o termo, né? Quando ele sai, aí ele deixa aquela cidade, ele vai para um outro local, aí ele se apresenta, ou era assim no passado, né? Agora com identidade digital fica mais difícil, né? Porque tudo é transparente a respeito de você. Mas eles vão passando de casamento a casamento para receber os dotes, né? Eu acho que sejam os dotes da família nova, tá? Então, existe coisa mais cruel do que casar para obter um dote, matar a mulher com a explosão de um bujão de gás que deveria servir só para cozinhar a comida. Então, é uma das coisas mais chocantes que existe na Índia, que ainda existe, é isso. Então, a tecnologia, o avanço da ciência pode ser uma bênção, como pode ser uma bomba, como aquela que matou milhões em Hiroshima e Nagasaki. Os carros, né, nos levam aos nossos destinos, mas podem produzir acidentes, né, mortais, né? Então, são esses os exemplos, né? Então, o que qual é o nosso instrumento? O nosso instrumento, né, são os órgãos dos sentidos, é o corpo, mente, sentidos, o corpo e a mente. O corpo, né, neste caso, permanece como corpo físico, a mente como corpo sutil. E no corpo sutil existem diversos órgãos, né? E ela é subdividida em diversos órgãos. O que está lá no corpo sutil, né? Aquilo que penetra, pervade o corpo físico, vivificando o corpo físico. Ali, naquela mente, naquele corpo sutil, nós temos diversos centros operacionais. Um deles são os órgãos sensoriais, né? Os órgãos sensoriais, que eles pertencem ao corpo sutil, nós temos os órgãos que propiciam a nós as ações, as respostas, né? Aí nós temos os pranas, e aí nós temos a mente, que é o nosso centro, pensamento, né? Emoção, sensação, toda vez que nós entramos em contato com um objeto de mítia, né? Aí nós temos o nosso sistema de memória,
né? Tudo isso dentro, né, deste corpo, desta mente, deste corpo sutil humano, né? Aí nós temos o intelecto, né, que é o aspecto mais elevado, né, da nossa natureza consciência refletida, né, da função mais importante, né? Nós temos o ego. Então, tudo isso é parte desse instrumento corpo-mente colocado aqui, corpo-mente sentidos, né? Quando você tem esse instrumento sob controle, bem disciplinado, bem regulado, né, bem educado, né, isso não significa suprimir, não. Todo esse processo de melhoramento precisa ser feito através de uma profunda compreensão de tudo isso. Porque se a gente quiser forçar a barra, a gente não consegue reprimir ou suprimir essa ignorância. A ignorância que compele esses órgãos de permanecerem selvagemmente, é, se movendo em direção ao mundo sem nenhuma discriminação, essas ignorâncias elas não podem ser canceladas ou neutralizadas somente através da força de vontade. A força de vontade pode produzir repressão, supressão, né? Mas esta força de vontade, como eu digo sempre, precisa estar aliada à nossa compreensão, uma profunda compreensão da natureza humana, esse computador orgânico biológico, né, programado através de vasanas, né, e os três corpos, né, e o modo qual este instrumento de experiência, conhecimento se relaciona com o mundo, né, com seu meio ambiente, com o Criador, a criação e as suas leis, né? Então, toda essa compreensão irá permitir o quê? Que eu possa refinar e fazer de modo que este instrumento, o complexo corpo, mente, sentido, se torne o meu amigo, no sentido que ele irá facilitar o meu processo. Eu vou fazendo isso através do exercício do livre-arbítrio, né, da minha capacidade intelectual, né, e gradualmente eu vou purificando, melhorando, refinando, né, e aí eu vou abandonando aquelas vasanas que se tornaram tendências fortes, né, que se tornaram vícios, né, e vou assumindo, desenvolvendo, né, outras vasanas, né, que vão me apoiar neste processo de autoinvestigação. Então, tudo isso é responsabilidade nossa. Então, eu sou responsável por todas as vasanas ignorantes que eu tenho. Aí tem pessoas que dizem que responsável nada, cara. Isso aí é tudo parte do sistema Ishvara, tudo acontece por acaso. Não. Se eu tenho as vasanas que eu tenho, se eu tenho o parábara que eu tenho, se eu tenho o instrumento de experiência, conhecimento que eu tenho eles por quê? Porque eles são produtos ou frutos, né, do exercício da minha inteligência, do meu livre-arbítrio, nesta vida e em vidas passadas. Então, um exemplo, nesta vida, vamos deixar para lá vidas passadas, nascimentos anteriores. Nesta vida, se eu sempre vivi movido pelos meus quereres e não quereres, gostos e desgostos, né, totalmente orientado para fora, o mundo dos objetos que devem me completar, violando o Dharma, né, a direita e a esquerda, né, se eu vivo uma vida movida por uma tamanha ignorância, né, o que vai acontecer com este instrumento corpo, mente e sentidos, né? Ele vai se tornar um instrumento totalmente contrário à declaração final dos Upanishads, que é eu sou a consciência livre e independente das experiências desse corpo-mente. Então, esta compreensão final, este processo de preparação, refinamento, purificação, ele vai depender do meu esforço, do mesmo modo que a minha ignorância anterior danificou o meu complexo corpo, mente, sentidos. O complexo corpo, mente, sentidos agora está sofrendo maior dificuldade, né? Então, eu não posso responsabilizar ninguém, mas eu responsabilizo a mim mesmo. Ah, mas você era inocente porque no final você era vítima das suas vasanas, da cultura, da sua família, tudo bem. Mas essa luz do livre-arbítrio humano, da consciência refletida humana, esteve sempre à minha disposição, apesar das dificuldades, né? Então, a somatória de todas esses frutos, né, de esforços passados, de nadar contra essa corrente cósmica, né, a alta ignorância,
essa luzinha está sempre ali, é ela, o eu, né? O eu mais profundo, né? Em nossa capacidade intelectual de discernimento e discriminação, é que será capaz de fazer este complexo corpo, mente, sentidos, como um todo, se tornar um instrumento que trabalhe para mim no processo da minha busca por moksha. Você entende, Betânia? No Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 6, o próprio complexo o eu amigo em si, esse é um verso que nós apenas acabamos de ver. Então, colocando em inglês, o próprio complexo corpo-mente é um amigo quando está sob o nosso controle, né? Quando está purificado, está sob a nossa vigilância, né? E se tornou um instrumento bem adestrado, bem afinado, né? Então, eu sou o mestre da carruagem, né? Eu sou Krishna, aquele que senta lá em cima, controlando, né, as 10 rédeas e os 5 cavalos, né? Então, eu sou o mestre desse instrumento. Este é o objetivo. Nós precisamos de desenvolver essa maestria já no início para podermos, através deste eu, que se tornou mestre do instrumento de experiência e conhecimento, purificar esse instrumento ainda mais, porque lá na frente eu vou precisar de um instrumento extremamente purificado para compreender que eu não sou o corpo, mente e os sentidos, mas eu sou a consciência, né, na qual este corpo, mente e sentidos, né, é sobreposto. Né? Então, para me extrair a compreensão, para transferir a minha identidade do corpo, mente e sentidos extremamente purificado para a consciência na qual esse corpo, mente, sentido se desenvolve, né, aparentemente, dentro do homem, para fazer essa transferência, eu vou precisar de um corpo, mente, sentido, um instrumento, né, muito sutilizado, muito satificado, né, muito purificado, muito refinado. É a última transferência, é a última compreensão, que, embora seja a coisa mais simples, ainda assim é extremamente sutil, porque a consciência é o mais sutil do sutil. Então, nós queremos transformar um complexo corpo-mente sentido, né, que é totalmente descontrolado e selvagem, né, fazendo um uso peculiar, né, que é extrair, né, extrair prazeres sensoriais, né, com o objetivo de me satisfazer por um momento ou outro, né, este eu, né, que perdeu o controle desse instrumento, ele se torna uma pessoa licenciosa. Ele não consegue nem distinguir a diferença entre a liberdade e a permissividade. Assim, o seu corpo, mente, sentidos se torna um inimigo, né? Aí o Swami apresenta uma situação ali no norte da Índia, né? Isso aqui foi, essas aulas do Swami foram feitas mais de 20 anos atrás, né? Então existia muito conflito lá com o Paquistão, né? Na área do Caxemira. E aí é difícil, né? Aqui até mesmo um bombardeio se torna difícil se for um país vizinho. Podemos usar uma bomba, mas a bomba não resolve. Por que que ele está falando isso? Da mesma forma, quando o inimigo está infiltrado dentro de mim. Então, ele está falando de inimigos, né? Ali a Índia tem como inimigo número um, né? Nos últimos 50 anos, talvez, é o Paquistão lá em cima, né? Na divisa lá onde tem o Caxemira, né? Aí ele está falando aqui, em analogia, que nós também temos um inimigo. Esse inimigo não é nem o nosso vizinho mais próximo, porque quando a gente pensa que, eu moro aqui, e meu vizinho que mora ali é meu inimigo. Ou eu moro aqui e eu tenho um companheiro ou uma companheira que se tornou minha inimiga, né? O meu primeiro guru, ele tirava onda da gente, dizendo assim, você está querendo arrumar uma girlfriend ou um boyfriend, né?
boyfriend ou girlfriend. Vocês conhecem esse termo? Né? Aí ele chamava girlfriend, não, uma amiga. Girlfriend é uma namorada e boyfriend é um namorado, né? E ele chamava, em vez de chamar girlfriend e boyfriend, ele chamava girl enemy and boy inimigo, né? Você está querendo encontrar um boy inimigo e uma girl inimigo, né? Tirava onda, né? Porque às vezes o inimigo ele se encontra muito próximo de nós quando o amor acaba virando azedo, azedando e virando ódio, né? Acontece muito isso, né? Agora, existe um inimigo que é ainda mais íntimo a todos nós, que é o nosso inimigo interno, as nossas vasanas totalmente contrárias à minha libertação, né? Então, esses são os inimigos infiltrados dentro de cada um de nós, né? E é muito difícil lidar com eles quando eles estão infiltrados. Aí você não consegue administrar uma nação, você não consegue administrar uma família, né? Uma empresa, né? A gente vê isso muito nos dias de hoje, né? Todos os governos foram infiltrados de tal modo que ninguém consegue mais governar, né? O verso número 7, para quem domina a si mesmo e está tranquilo, este suprema Atman é tão simples e tão evidente, né? Ele é o mesmo, tanto no calor, no frio, no prazer, na dor, e como também na honra e na desonra, né? Então, aqui a indicação é, se você passa por esse processo de autodomínio, autodisciplina, autovigilância, auto-melhoramento, né? Purificação, refinamento, se você passa por tudo isso, né? Então, não tem outro resultado. Este supremo Atman se torna evidente. Por quê? Porque o seu instrumento de conhecimento e experiência ele se torna tão refinado, sutilizado, né? Tão claro, satívico, que aí, naquela condição, o seu instrumento está tão, né, bem sintonizado, bem satívico, né? É muito fácil você identificar a consciência sempre presente, que jamais se modifica, independentemente das experiências do corpo, mente e dos sentidos. Você precisa de um instrumento muito bem purificado. Então, para aqueles que passaram por este processo, para aqueles cuja mente se tornou tranquila, né, focada, satívica, bem resolvida, reflexiva, aí este supremo Atman, por que ele é supremo? Né? Porque é o único eu, o ser que é realmente livre da problemática do mundo, que são os efeitos de todos os pares opostos. Então, né, para aquele que passou por este processo, né, ele reconhece o Atma Supremo, que é a consciência e a existência, porque é aquilo que brilha sempre, em todos os tempos, todos os momentos, através dos três estados de vigília, de sonho e de sono, né? Ele domina todo o instrumento, ele purifica esse instrumento até que fique claro e evidente à luz da consciência, brilhando no intelecto humano, revelando, iluminando e revelando toda e qualquer experiência, seja no campo físico material como no campo sutil, né? Então ele vê este ser supremo, este Atma, este eu não dual, como ele mesmo. E ele vê como ele mesmo, independentemente de todos os pares opostos que configuram Mithya. Mithya é constituído, configurado por pares opostos, né? Prazeres e dores sendo os melhores, né, em termos de ilustração, mas também tem a honra e a desonra, que é uma coisa mais psicológica, né? Eu estava dando aula do Mandukya em inglês ontem. Aí teve uma passagem na qual o Gaudapada, né, exaltava o Yanni, dizendo que o Yanni ele se torna uma pessoa amada e querida, e todos irão amar esse Yanni, né, porque ele é sábio, ele é equilibrado, ele é gentil, ele é isso e aquilo, né? E eu estava dizendo, não é bem assim, né? Existem Yannis que ainda assim, né? Isso é um exagero, né? Porque as pessoas podem te odiar também, né? Existe um exemplo extremo de Ramana Maharishi, né?
que ele foi levado à corte com acusações terríveis na época do Ashram, nos anos 30 ou 40 lá, uns 10, 15 anos antes de deixar o corpo, né? Com acusações. Por quê? Porque guerra, politicagem dentro do Ashram, né? E aí as pessoas se voltaram contra ele. Um santo de uma pureza monstruosa teve que ir numa corte, vestido com aquela fraldinha dele, né? E passar por tudo aquilo, perguntas, né? O juiz, como é que chama? Os testemunhas. Então, você nunca está livre de quê? Também, do ponto de vista psicológico, da honra e da desonra, né? Mas o ponto aqui é que o Yanni, o sábio, né? Ele tem uma imunização a respeito de tudo isso, né? Tanto a respeito dos pares opostos a nível mais sensorial, como aqueles a nível psicológico, como a honra e a desonra, né? Quem é que pode controlar a sua honra? Como é que você pode controlar se as pessoas vão te respeitar ou não, né? Então, o Yanni é aquele que deixou tudo isso para trás, transcendeu tudo isso, né? Ele vive a vida dele sem depender de nada disso, né? Suponhamos que uma pessoa ela integrou todas as funções desse instrumento de conhecimento. Ela alcançou o que o Swami coloca aqui como autogerenciamento, uma pessoa que é uma boa administradora, né? Ele alcançou um tipo de autodisciplina, autocontrole, né? E aí ele é um bom gerente, né? Então este Aham, né? Este Ahamkara, né? Ele se tornou o meu amigo. Ele se tornou tranquilo, né? Tranquilo, bem sintonizado um com os outros. Tem uma expressão que o Swami Paramartananda utiliza muito frequentemente. Ele diz que os Upassanas e o Karma Yoga, eles servem o propósito como é que ele usa aquela palavra? De não é internalizar, vai aparecer para mim já já. Então, nós temos que passar por todos esses esforços espirituais de modo que a gente possa refinar, integrar. Integrar é a palavra que eu queria utilizar. Ele vai integrar, né, as funções do corpo dos sentidos, né, de modo que elas possam estar ali, né, harmoniosamente bem integradas, ok? Então, é quando você diz, não, o meu centro emocional está purificado, o meu intelecto está muito purificado também, né? As minhas emoções, elas estão, né, muito puras, né? E os meus pensamentos também são mais puros, né? O meu ego se tornou um ego sábio. Então, todas essas funções, os meus pranas também, eles estão bem purificados. Todo esse complexo corpo, mente e sentidos, ele precisa ser trabalhado de tal modo que, simultaneamente, todas as suas funções harmoniosamente se integrem, sejam bem integradas, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que tem um intelecto super afiado, super puro, super focado, mas ainda assim ele pode ter problemas a nível mental, emocional, por exemplo, entendeu? Né? Num exemplo mais claro, né, do ponto de vista do Vedantin, eu tenho esse conhecimento muito claro no meu intelecto, né, mas a minha vida e o meu conhecimento parecem contraditórios, porque quando eu vivo a minha vida, eu sou movido por emoções, né, emoções muito violentas que cancelam ou que contradizem o meu autoconhecimento, né? Então, por isso, nós precisamos de harmonizar e purificar através desses esforços de Upasana, de Karma Yoga, né, de observação do Dharma e disciplinas desse instrumento, né, de modo que a gente possa integrar bem, né, esta purificação. Até que eu seja mestre deste instrumento, que aqui é colocado mestre de mim mesmo, né? A minha mente precisa se tornar mais calma, shanti.
né? E a mente se torna Shanti, né, muito frequentemente quando circunstâncias são favoráveis, né, mas a gente precisa passar o teste. O teste é quando circunstâncias são desfavoráveis, né? Aí eu vou ver se a minha mente ela se torna descontrolada, turbulenta, selvagem, violenta, né, sem que eu tenha nenhum controle dela, né? Então, este é um outro modo de observar, de olhar para a sua questão, Mariné. Tem momentos que a mente parece estar muito alinhada com o meu autoconhecimento, mas a gente precisa observar que tais momentos, quase que invariavelmente, são os momentos nos quais as circunstâncias são mais favoráveis. O grande teste é quando as circunstâncias são desfavoráveis. Aí o que o teste do mokshômetro, né, pode ser aplicado, porque em circunstâncias favoráveis a gente tem a influência do punha, né? Você entende, Mariné? Então, aqui ele fala que tal pessoa que passou por esse processo, né, ele alcançou yoga. Yoga aqui não significa as asanas, né, as posições, as torções, não. Ele se tornou um indivíduo com uma mente muito bem pacificada, muito bem resolvida, através de todos esses esforços com o objetivo de melhorar o instrumento, né? Ele se tornou qualificado, capacitado. Tal pessoa não está necessariamente liberada, porque a libertação requer o quê? A libertação requer jnana, o autoconhecimento. A libertação requer o autoconhecimento. Então, uma pessoa que aprendeu a administrar, né, este complexo corpo, mente, sentidos, né? Então, ele é um mestre, né, do seu corpo, mente, sentido. Ele desenvolve um instrumento muito bem purificado, bem refinado, né, afinado, e agora ele é qualificado para entrar no Jnana Yoga do Vedanta, Shravana Manana Nididhyasana, né? Sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Assim, somente assim ela foi admitida para autoinvestigação vedântica, né? Atma Vichara. Caso contrário, esta pessoa não consegue realmente se beneficiar desta investigação vedântica. Bem, mesmo que o Vedante bata na porta da pessoa, né? Quantas pessoas a gente vê chegar e ir embora desse grupo do Vedanta Brasil, né, Betânia? Né, Marcelo? Elas chegam, dão uma flertadinha e vão embora. Volta para, né, o samsara. Falta de qualificação, tá? Então, nem mesmo o Vedanta chegando até ela, essa tal pessoa não se sentirá atraída, ou mesmo que se ela se sinta atraída, no início, é mais uma curiosidade, um flerte, né? Flertando com o Vedanta, mas a pessoa não tem realmente confiança ou convicção de que esse seja o diagnóstico correto, que você está sofrendo do samsara. O samsara é devido à identificação eu sou o corpo, mente, sentido, e a única solução para a sua problemática humana é transferir a sua identidade do corpo, mente, sentidos para a consciência. A pessoa fala, nossa, que viagem, né? Viagem, vocês estão complicando tantas coisas, né? Eu preciso haver essas qualificações de modo tal que o Vedanta se torne realmente relevante em minha vida, né? Agora, Krishna fala que para uma pessoa muito bem qualificada, Vedanta é uma vitória, né, garantida, né? Então, quanto tempo, né, o que é necessário, né? Tudo depende do nível de purificação, de qualificação de cada um de nós, né?
Professor, Oi, Betânia. eu lembrei nos meus primeiros dias de Vedanta que eu ouvia assim, né, que isso faz já mais de 5 anos, né, que quem chega no Vedanta é uma graça, né, abençoado tudo e nossa, é uma grande vitória estar aqui no Vedanta. Mas no decorrer desses anos todos eu vejo o quanto tá aí fácil, né? O quanto naquele momento em que eu ouvi isso, eu falei, nossa, o ego fica lá em cima. Eu até falei isso no seminário. Nossa, o ego vai ficar lá em cima se falar que quem está aqui nesse seminário, né, chegou nesse lugar tão incrível. Mas no decorrer desses anos, eu vejo que o tempo todo o Vedanta põe o meu ego à prova, né? É o contrário, assim, né? O tempo todo coloca esse chegar no Vedanta é um ponto. Agora, para estar preparado para que esse Vedanta seja fácil, tem todo o caminho e que não é fácil e que é bem demorado mesmo. Bom, enfim, estou falando da minha própria história, mas é um colocar à prova diariamente, inclusive esse controle do eu, né? Desse eu aí, mente, né? Do eu, do reflexo. Sim. E o mérito que vai para você é principalmente o que é a perseverança, né? É É, simplesmente o estudo, né? Consistente e sistemático, né? Do Vedanta. Então isso fala. Chegar no Vedanta já envolve punha espiritual, né? E permanecer no Vedanta requer um punho espiritual ainda muito maior, né? Porque a maioria simplesmente eles abandonam o processo, nem entram no processo às vezes, né? Então é por aí mesmo, entendeu? São méritos. Esse é um sistema meritocrático, né? O universo é todo ele um sistema do ponto de vista dos seres inteligentes meritocrático. Você tem que conquistar através dos seus méritos, seus esforços pessoais, tá? Mais alguma coisa, Betânia? não, é porque veio assim, Vedanta é uma vitória fácil, né? Aqui, ó. Vedanta é uma vitória fácil para aqueles que estão Estão preparados. preparados, né? Então, raramente chega alguém já preparado. Então, eu cheguei, mas não estava preparada, ainda não estou. Me vejo me preparando todos os dias, como disse a Marinéia aí, vigilância, né? O tempo todo. Mas a vida é um jogo, né? Existe um jogo melhor do que o jogo de obter sabedoria espiritual. Sabedoria, somente a sabedoria, se for espiritual. Obter sabedoria, extrair sabedoria das nossas experiências humanas, exige um jogo melhor do que esse? Não, crescer, desenvolver, né? E se tornar uma pessoa sábia. Para quê? Para abandonar esse jogo, né? Não é para permanecer eternamente aqui como uma pessoa sábia, sendo adorada pelos outros, né? Não é assim, Marcelo? Isso eu falei para o Marcelo, ele ficou mal por 2 dias. Ranquei os cabelos. Sim, mas também significa dizer que o autoconhecimento se torna garantido. A Sim, mim, sim. nada de garantido, entendeu? Porque no final das contas, né, o indivíduo, em teoria, uma pessoa altamente qualificada, ela irá reconhecer, né? Ela vai reconhecer essa consciência, porque a mente está qualificada para ouvir o Vedanta e diz, putz, mas não é, cara. Existe, né, a mente, os pensamentos, né? Existe o intelecto que está observando, mas existe a luz da consciência que jamais se modifica, e essa é a minha real identidade, né? Então, o indivíduo com uma mente muito sutilizada, ele quase que invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, reconhece aquilo que é o mais óbvio. A gente diz que o autorreconhecimento é uma coisa mais óbvia,
porque é auto-evidente, é aquilo que brilha sempre, sempre presente, né? Não sei se vocês lembram a passagem lá do Mandukya, no qual o Shankaracharya apresenta, né? Ele apresentou muitas metáforas, né? E analogias maravilhosas para a nossa Sampradaya. Ele apresenta um palco no teatro, aí ali existe a cena toda, né? E os personagens, os objetos, né? Que formam como é que se diz? O fundo, né? Então, tudo aquilo ali. Cenário. O cenário, né? Então tem o cenário e tem os personagens, né? Tem a audiência e tem a luz que está iluminando tudo aquilo, porque no início está tudo escuro, né? Aí eles abrem a cortina, aí aparecem o cenário, os participantes, os atores, né? E a luz, puf, né? Aí aquilo ali passa por 2 horas, depois as pessoas vão embora. As pessoas vão embora, não, a peça teatral termina, né? A cortina se fecha, né? Mas a luz permanece acesa, porque tem 2, 3 vedantinos lá na plateia que estão observando. Eles estão esperando que tudo acabe, né? Aí os caras foram lá e disseram assim, eu tô elaborando em cima da analogia original do Shankaracharya, tá? Então, os caras foram lá e falaram assim, vocês aí, a gente quer fechar o teatro, tá? Todo mundo, já acabou a peça, né? Os atores já foram embora, isso e aquilo. Aí ele falou, mas como assim acabou? Eu estou esperando ainda, porque os atores foram embora, o cenário desapareceu, mas tem uma coisa presente ainda, né? Aí ele falou, que isso, cara? O que você está falando? Sim, tem a luz. A luz está presente ainda, né? Então, o cenário total, né? É a mente, né? Os indivíduos, né? Eles representam pensamentos, né? E a luz é a consciência, né? Então, essas analogias nos permitem verificar, né, diretamente na nossa experiência, né, do dia a dia, que essa luz brilha sempre. Ela é sempre acesa, mantendo este complexo corpo, mente e sentidos vivo e animado, né? É uma transferência de identidade para aquilo que é a coisa mais óbvia. Mais óbvia. É o princípio consciência que não se modifica, mas quando ela aparece como a mente e o intelecto. E a mente e o intelecto se modificam, né? Aí a gente assume que os atributos da mente e do intelecto como se fosse a consciência. Diz que viagem é essa? Não existe consciência, existe somente a mente e o intelecto, né? E a mente e o intelecto é um subproduto da matéria, do corpo físico, né? Então, a mente precisa estar muito bem preparada para fazer essa discriminação entre a consciência e o intelecto sutil. O intelecto tem que estar muito sutilizado, purificado. Como eu digo sempre, a última discriminação é essa discriminação entre eu, a consciência, e eu, o meu intelecto, extremamente purificado e refinado, né? O intelecto é que vai fazer essa discriminação e vai dizer assim, ups, né? A minha real identidade é a consciência, né? Que não se modifica e que não é uma entidade experienciadora, né? Essa é a minha real identidade, né? Então é isso, vamos parar aqui, aí a gente conclui este arquivo e a gente passa para o próximo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia
a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.